Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta quinta-feira, 15 de setembro. No Dia Internacional da Democracia, a presidente do Supremo Tribunal Federal reafirma a importância do regime democrático. Segundo a ministra Rosa Weber, a democracia engloba diálogo, tolerância e respeito às minorias. E um valor é inegociável que deve ser defendido por todos. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você vai ver também. O plenário do Supremo decide que o compartilhamento de dados pela administração pública federal é possível, desde que atendidos os parâmetros definidos pela Corte. Em sessão virtual, ministros do STF formam maioria para confirmar a suspensão do piso salarial da enfermagem. E ainda, Tribunal Superior Eleitoral faz simulação do projeto piloto com biometria no teste de integridade das urnas eletrônicas. Hoje é o Dia Internacional da Democracia, data criada pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Na abertura da sessão plenária desta quinta-feira, a presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, fez um discurso em defesa da ordem democrática e destacou que a democracia é um valor inegociável. Ela foi acompanhada por outros ministros da Corte que também se manifestaram. Considerando, em especial, que a defesa da jurisdição constitucional e da integridade da ordem democrática constitui o norte de nossa gestão, reafirma, neste 15 de setembro de 2022, a nossa fé no regime democrático consagrado em nossa Constituição, de que o Supremo Tribunal Federal tem a guarda por expresso comando do texto constitucional. Refletir sobre a democracia não constitui mero exercício teórico, mas necessidade inadiável que a todos se impõe. Não se resume ela, a democracia, reitero, a exaustão, a escolhas periódicas por voto direto, secreto e livre de governantes. Democracia é muito mais, englobando diálogo, tolerância e respeito às minorias, em especial as mais vulneráveis, cuja defesa está consolidada na jurisdição constitucional das liberdades, uma das funções mais relevantes e irrenunciáveis desta Corte Suprema. Que saibamos todos defender a democracia enquanto valor inegociável e aperfeiçoá-la continuadamente, fortalecendo nossas instituições e o Estado democrático de direito. A democracia como o único regime que permite ao povo exercer exatamente o que é do povo, o poder, a soberania, a escolha dos seus representantes. E como Vossa Excelência bem disse, a democracia não se resume à escolha de tempos em tempos somente dos representantes. A democracia, ela significa mais do que isso. A democracia significa respeito às instituições, a democracia significa respeito aos direitos fundamentais, a democracia significa respeito à igualdade social, a democracia significa respeito à separação de poderes. Então é muito importante lembrarmos hoje, 15 de setembro, a luta brasileira todos os dias pela consolidação e fortalecimento da democracia. Esse Supremo Tribunal Federal, como grande guardião da nossa Constituição democrática, e o Poder Judiciário como um todo, independente e autônomo, garantindo o Estado democrático de direito. Queria me associar a Vossa Excelência nessa comemoração do Dia da Democracia, que é o regime político que o Brasil optou e que é uma das maiores democracias do mundo e continua ainda atual. Aquele velho discurso de Abraham Lincoln, o 16º presidente americano, em Gettysburg, quando dizia: a democracia é um governo do povo, pelo povo e para o povo. Daí a necessidade, daí a soberania popular para indicar os seus representantes, a defesa das liberdades, a defesa das igualdades. Inclusive, numa indagação que me foi feita, numa intervenção que vários colegas participaram, me questionaram: como é que o senhor definiria a Constituição? Eu defino a Constituição como uma carta da dignidade, que tem íntima vinculação
com a ideia de povo e com a ideia de democracia. Quanto mais se falar e se praticar a democracia, melhor em todo lugar. Acho que temos na democracia um direito fundamental, o direito de sermos livres e dignos num espaço construído com todo mundo. E, por isso, ter um dia dedicado a ela faz um chamamento exatamente a essa necessidade de estarmos com a presença do que significa a democracia na vida de cada um e de todas as pessoas. Queria, inicialmente, parabenizar Vossa Excelência pelas oportunas palavras relativamente ao Dia da Democracia. Nunca é demais exaltar este valor máximo da convivência social e, aliás, hoje também foi objeto de comemoração e de belíssimas palavras por parte do nosso presidente do TSE, o ministro Alexandre de Moraes. Vossa Excelência ressaltou muito bem a essencialidade desse valor, enfim, para o próprio processo civilizatório, e hoje todos aqueles que se debruçam sobre esse importante tema sabem, ou dizem, assentam que, para além das distintas formas de Estado, das várias formas de governo e dos diferentes regimes políticos, o que importa mesmo, no que diz respeito à democracia, é a concretização, é a efetivação dos direitos humanos considerados nas suas várias gerações. Isto que é hoje a essência da democracia. Na sequência, os ministros retomaram a análise das ações que questionavam o compartilhamento de dados pela administração pública federal. Por maioria, o STF decidiu que essa prática é possível, desde que atendidos os parâmetros definidos no julgamento. Duas ações questionam o decreto presidencial de 2019, que instituiu o Cadastro Base do Cidadão e o Comitê Central de Governança de Dados. Informações como nome civil ou social, data de nascimento, filiação, naturalidade, nacionalidade, sexo, estado civil, grupo familiar, endereço, características biológicas e hereditárias, além de dados como CPF, CNPJ, título de eleitor, PIS, entre outros, fariam parte desse cadastro. Já o Comitê Central de Governança de Dados ficou responsável pelas regras e parâmetros para o compartilhamento restrito dos dados, incluídos os padrões relativos à preservação do sigilo e da segurança. O Conselho Federal da OAB e o Partido Socialista Brasileiro, autores das ações, alegam violação aos princípios da privacidade, da proteção de dados e da autodeterminação informativa. Para o relator dos processos, ministro Gilmar Mendes, o compartilhamento deve ser limitado ao mínimo necessário para atender à finalidade informada. Também deve cumprir integralmente os requisitos, as garantias e os procedimentos estabelecidos na Lei Geral de Proteção de Dados compatíveis com o setor público. De acordo com o ministro, quando o agente público desrespeitar o sigilo de propósito, poderá ser processado por improbidade administrativa. O relator também sugeriu que, caso seja declarada a inconstitucionalidade do dispositivo que prevê a composição do Comitê Central de Governança, seja dado prazo de 60 dias para que o governo atribua ao órgão um perfil plural. Voto ainda no sentido de declarar com efeito pro futuro a inconstitucionalidade do artigo 22 do Decreto 10.046, preservando a atual estrutura do Comitê Central de Governança de Dados pelo prazo de 60 dias, a contar da data da publicação da ata de julgamento, a fim de garantir ao chefe do Poder Executivo prazo hábil para atribuir ao órgão um perfil independente, plural, aberto à participação efetiva de representantes de outras instituições democráticas e conferir aos seus integrantes garantias mínimas contra influências indevidas. Os ministros André Mendonça e Nunes Marques divergiram em parte do relator. Para eles, a decisão sobre o comitê deve ser aplicada apenas a partir do dia 31 de dezembro. Na retomada do julgamento, as ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber e os ministros Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski e Alexandre de Moraes acompanharam o entendimento de Gilmar Mendes. Me parece que a solução dada pelo eminente ministro relator, uma solução extremamente inteligente, extremamente engenhosa, é para estabelecer limites e permitir que
esse ato normativo editado se adeque aos limites constitucionais, ou seja, pelo voto do eminente ministro relator, pelo prazo de 60 dias, prazo de 60 dias ainda é constitucional, mas deve se adequar. E mais do que isso, o eminente ministro relator coloca exatamente aqui requisitos para que se compartilhe os dados. Estamos numa seara que a ausência de norma ou a ausência de segurança sobre qual norma prevalecerá pode ser mais perniciosa, e por isso mesmo é que eu, a despeito de estar, como todos acham, de acordo quanto aos vícios que se contém neste decreto, prefiro que caminhemos no sentido de fazer com que ele seja aproveitado a partir das necessárias mudanças que precisam de ser nele introduzidos. E, neste sentido, eu acho que os filtros que foram postos, filtro para impedir o abuso, o desvio de finalidade, o abuso de poder, a partir do tratamento inadequado de dados ou de sua divulgação, ou mesmo cuidado para a elaboração dos cadastros e depois da utilização, tudo isso foi devidamente desenhado e reafirmado pelo ministro Gilmar. O ministro Edson Fachin divergiu em parte do relator para julgar os pedidos procedentes, mas na modulação da decisão concorda com o relator em dar interpretação conforme. A solução que trago apenas diverge pontualmente Sua Excelência o relator para declarar a inconstitucionalidade in toto na ação direta, o que implica em dar-lhe integral provimento. E também aqui, nada obstante isso, acompanho a modulação dos efeitos da decisão, a fim de que ela tenha eficácia após o decurso de 60 dias contados da data do julgamento da ação direta. Por maioria, o plenário acompanhou o relator pela possibilidade de compartilhamento, desde que observados os parâmetros definidos na decisão. Antes do encerramento da sessão, o ministro Dias Toffoli foi eleito para o cargo de ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral. Ele assume o lugar da ministra Carmen Lúcia, que passa a ser ministra efetiva do TSE. Ministro do STF manda desbloquear contas de empresários investigados por financiamentos de atos antidemocráticos. Detalhes no próximo bloco. Até já. É muito importante para que eu exerça o meu direito livre, consciente de voto, é importante que eu conheça não só o candidato no qual eu estou votando, mas também e principalmente o partido ao qual ele pertence. O Supremo formou maioria para manter suspenso o piso dos profissionais da enfermagem. O julgamento no plenário virtual deve ser concluído nesta sexta-feira. A ação foi proposta pela Confederação Nacional de Saúde, Hospitais e Estabelecimentos de Serviços. Os ministros julgam no plenário virtual a decisão do relator ministro Luiz Roberto Barroso, que suspendeu a norma até que sejam analisados os impactos da medida na qualidade dos serviços de saúde e no orçamento de municípios e estados. Até agora, a maioria dos magistrados já votou para manter o piso suspenso. A norma estabeleceu o salário de R$ 4.750 para enfermeiros, 70% desse valor aos técnicos de enfermagem e 50% aos auxiliares e parteiras. Pelo texto, o piso nacional vale para contratados sob o regime da CLT e para servidores das 3 esferas, inclusive autarquias e fundações. O incremento financeiro necessário ao cumprimento dos pisos será anualmente de R$ 4 bilhões e 400 milhões de reais para municípios, R$ 1 bilhão e 300 milhões para estados e 53 milhões para a União. Já a Confederação das Santas Casas de Misericórdia, Hospitais e Entidades Filantrópicas afirmam que vão precisar de um incremento de 6 bilhões e 300 milhões de reais por ano. A lei que fixa pisos salariais para enfermeiros, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem e parteiras foi aprovada em julho pelo Congresso e sancionada em agosto pelo presidente Jair Bolsonaro.
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou o desbloqueio das contas de empresários que estão sendo investigados sobre esquemas de financiamento de atos antidemocráticos e ameaças ao Poder Judiciário. Ao todo, são 8 empresários investigados: Luciano Hang, Afrânio Barreira Filho, José Isaac Pérez, José Cury Júnior, Ivan Vrobel, Marco Aurélio Raimundo, Luiz André Tissot e Meyer Joseph Nigri. A investigação apura suposto envolvimento deles em esquemas de financiamento de atos antidemocráticos. O ministro Alexandre de Moraes mandou desbloquear as contas bancárias desses empresários porque, passado o feriado de 7 de setembro e afastado o sigilo bancário deles, será possível aprofundar a apuração. Seguindo o regimento interno do Supremo, o ministro determinou que o Banco Central comunique às instituições bancárias que deverão imediatamente levantar quaisquer bloqueios efetivados, por decisão nestes autos, nas contas bancárias dos empresários citados. Ele determinou também que fosse dada ciência à Procuradoria-Geral da República. O STF recebeu mais 2 ações contra as alterações na Lei de Improbidade Administrativa, desta vez relativas à responsabilização por abusos cometidos na administração pública. Elas foram distribuídas ao ministro Alexandre de Moraes, relator de outras ações sobre a lei. As autoras das ações são a Associação Nacional dos Membros do Ministério Público e a Associação Nacional dos Procuradores da República. Entre os pontos questionados está a exclusão da possibilidade de responsabilização do agente público por atos culposos de improbidade administrativa e a exclusão da ilicitude em caso de divergência na interpretação da lei, baseada em uma jurisprudência que ainda não está pacificada, além da restrição à sanção de perda da função pública. As associações alegam que essas mudanças indicam usurpação de atribuições dos Ministérios Públicos Federal e Estaduais ao prever novos deveres a seus membros por meio de lei ordinária. Isso violaria a independência e autonomia funcional garantidas ao MP pela Constituição Federal. Outro argumento é o de que as normas alteram a responsabilidade jurídica de agentes públicos por atos de improbidade administrativa. Para as associações, a norma deixa de tipificar e sancionar condutas lesivas aos princípios da administração pública e diminui o alcance dos instrumentos legais voltados a essa proteção. Mais um teste de integridade das urnas eletrônicas. O Tribunal Superior Eleitoral fez hoje pela manhã a simulação do projeto piloto com biometria nos equipamentos. O teste de integridade é realizado nas urnas eletrônicas desde 2002. A novidade este ano é que a Justiça Eleitoral vai incluir no teste o leitor de biometria. Ao todo, 641 urnas serão sorteadas para o teste em todas as unidades da federação. Dessas urnas, 56 serão submetidas também ao teste com a biometria, que vai contar com eleitoras e eleitores de 18 estados e do DF no dia da eleição. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, acompanhou a simulação do projeto piloto no TSE e falou sobre essa novidade. A Justiça Eleitoral é aberta a inovações, a sugestões, mantendo o que vem dando certo, mantendo o que vem garantindo a total lisura das eleições, entre essas medidas o teste de integridade, e repito, vamos testar esse projeto piloto para ver se vale a pena ou não, e vamos testar nessas 56 urnas. O teste de integridade é um dos momentos mais importantes para afirmar a confiança nas urnas eletrônicas e serve para atestar que o voto digitado na urna é o mesmo que será contabilizado. Ele é realizado em urnas já prontas para as eleições. Funciona assim: os votos são digitados na urna, em cédulas de papel e num computador. Depois são contados, o resultado é comparado e tem que ser igual. Todo o processo é público, auditado e filmado. O ministro corregedor-geral da Justiça Eleitoral, Benedito Gonçalves, mediou uma conversa entre corregedores dos tribunais regionais eleitorais sobre a organização das eleições de outubro. A 17 dias do pleito, o ministro corregedor Benedito Gonçalves conversou com corregedoras e corregedores dos tribunais regionais eleitorais de todo o Brasil, a fim de alinhar as diretrizes para as eleições de outubro. Durante a reunião, que ocorreu de forma híbrida, as autoridades puderam compartilhar as experiências dos estados em eleições anteriores.
e as ações de conscientização que têm sido feitas este ano. Além disso, foram discutidas as resoluções sobre o porte de celular na cabine de votação e de arma nas sessões eleitorais. No próximo bloco, a STJ cedia a primeira rodada de grupos de trabalho para a Cúpula Judicial Ibero-Americana. Voltamos em instantes. A urna eletrônica garante que o maior número de pessoas possam participar das eleições por meio dos seus votos. Por isso, há diversos mecanismos de auditoria e de verificação dos resultados, como, por exemplo, a cerimônia de votação paralela. Se você ainda tem alguma dúvida, busque informações sérias e seguras. A urna eletrônica é o portal para a democracia no Brasil. Defendê-la é garantir eleições limpas, transparentes e seguras. Uma empresa mineira de administração de condomínios não vai poder descontar o aviso prévio de uma empregada que teve a rescisão indireta do contrato de trabalho negada. A decisão é do TST. A auxiliar administrativa entrou com ação na Justiça do Trabalho pedindo indenização por danos morais e rescisão indireta do contrato de trabalho. Ela alegou que a administradora de condomínios descumpria obrigações legais e a tratava com rigor excessivo. Além disso, relatou que o superior direto a chamava para sair depois do horário de trabalho e enviava mensagens por aplicativo de celular. O pedido da empregada, no entanto, foi negada pelo juízo de primeiro grau, que considerou faltar provas das mensagens que teriam sido encaminhadas pelo chefe. Foi reconhecido apenas o fim do contrato de trabalho por pedido de demissão da trabalhadora. A Vara do Trabalho também negou o pedido da empresa de compensação do valor do aviso prévio. O Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, em Minas Gerais, manteve a sentença. Para o TRT, o caso não envolvia a demissão voluntária da trabalhadora e o próprio ajuizamento da ação notificaria a empregadora da intenção da auxiliar em encerrar o contrato. A empresa recorreu da decisão no Tribunal Superior do Trabalho. Ao votar a relatora do caso na segunda turma, a desembargadora convocada Margarete Rodrigues Costa lembrou que a jurisprudência do TST prevê que o pedido de reconhecimento de rescisão indireta por ação judicial assegura a obrigação do empregado de cumprir o aviso prévio. A decisão foi unânime. O Superior Tribunal de Justiça cedia a primeira rodada de grupos de trabalho da 21ª edição da Cúpula Judicial Ibero-Americana. Representantes do Poder Judiciário de 23 países participam do encontro preparatório para a Cúpula Judicial Ibero-Americana no STJ. O evento está sendo realizado de forma híbrida, presencial e por videoconferência. Na cerimônia de abertura, a ministra Maria Tereza de Assis Moura, presidente do STJ e coordenadora da cúpula no Brasil, destacou a relevância do tema central escolhido para os debates. Trata-se da terceira vez que temos a honra de hospedar os relevantes trabalhos desempenhados pela cúpula, desta vez com o tema Por uma carreira judicial independente e eficaz. O tema é, sem dúvida, atual e indispensável, merecendo discussão ampla, haja vista que no Estado de Direito, o dever de aplicar a lei, o dever de independência e o dever de imparcialidade são absolutamente indisponíveis, intrínsecos e vitais ao juiz. O principal objetivo do evento é a implementação de políticas, projetos e ações para o fortalecimento da segurança jurídica e do sistema democrático, além do aperfeiçoamento da prestação jurisdicional em benefício dos cidadãos dos países membros. A presidente da Suprema Corte do Peru, juíza Elvia Barrios Alvarado, ressaltou que fortalecer o sistema de justiça através de princípios e mecanismos constitucionais constitui uma tarefa fundamental da cúpula. Já o presidente da Suprema Corte de Justiça do Uruguai, ministro John Pérez, destacou o benefício para os países com o intercâmbio de conhecimentos durante o encontro. Ministros do STJ e outros integrantes
integrantes do sistema de justiça brasileiro também participaram da cerimônia de abertura. O tema escolhido para esse encontro, por uma carreira judicial independente e eficaz, também se traduz relevante para os ministérios públicos. A IAMP enfatiza o dever constante de primar pela manutenção da independência e autonomia do Ministério Público como premissas elementares do Estado de Direito, que implica instituições robustas e atuação livre de cerceamentos e ameaças. A independência judicial é pressuposto da própria democracia, é pressuposto da cidadania, e esse fortalecimento ele é importante que seja conjugado com outras nações. Ao longo do dia, os participantes se reuniram em grupos de trabalho que debateram temas como carreira judicial, avaliação da qualidade e desempenho do judiciário, regime disciplinar e função jurisdicional. Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, até amanhã.